Tudo bem? Vamos definir algumas coisinhas aqui, diferenciando o movimento retilíneo e movimento circular. Como o próprio nome já fala, né, o movimento retilíneo é um movimento que acontece em linha reta, e o movimento circular é um movimento que acontece com curva, qualquer curva que seja, tá? Não precisa ser uma curva tipo regular, ou não precisa ser um círculo completo, né? Pode ser só um pedacinho, tanto faz, tá? O importante é que tenha curva e que não seja regular, que não seja reto, tá? Isso aí é o que define o movimento circular e o movimento retilíneo. É esse movimento aqui que tu não vai fazer nenhuma curva, tu não vai para o lado, tu não vai para o outro, tu fica aqui paradinho e só vai para frente. Como diz aqui em Floripa, sair reto toda a vida. Então, aqui, ó, o que a gente vai ter? Por exemplo, vamos ter um carrinho aqui e ele vem para cá. O movimento retilíneo vai fazer com que ele percorra para frente sempre. Ele não vai para cá, ele não vem para cá, ele não faz nada, ele só continua em linha reta. Existem duas problemáticas aqui que a gente aborda no movimento retilíneo, que é o movimento uniforme, o MRU, que ele é uma situação de equilíbrio dinâmico, tá? Apenas essa situação, apenas no movimento retilíneo, com a velocidade constante, que a gente tem essa situação de equilíbrio dinâmico, que é um momento onde a minha força resultante vai ser nula, a gente não vai ter nenhuma aceleração, tá? Nenhum tipo de aceleração, e esse corpo aqui a gente pode dizer que ele está em equilíbrio com velocidade constante. No movimento uniforme, claramente, o valor da velocidade, né, não vai variar, e daí existem essas duas possibilidades aqui de fórmula: a distância igual a velocidade vezes o tempo, e S igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Tá? Nesse momento aqui a velocidade é constante e ele vai andar em linha reta normalmente. E existe a possibilidade do movimento uniformemente variado, que é quando você tem uma aceleração constante. Aí agora sim a sua velocidade vai variar, até porque a aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então aqui a gente vai ter uma aceleração linear que vai estar variando o módulo da velocidade. Temos aqui velocidade igual a V0 mais aceleração vezes o tempo, velocidade ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da posição, e S é igual a S0 mais V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2. Essas aqui são as três fórmulas do movimento uniformemente variado, que a gente também pode ter essa formulazinha aqui da aceleração. Mas basicamente o movimento retilíneo, né, vai ser esse movimento aqui onde vai percorrer em linha reta. Você não vai fazer uma curva, você não vai para cima, você não vai para baixo. Você pega o sentido que você estava percorrendo ali no início e vai. Não muda nada, tá? Só vem aqui infinitamente. Isso que é o movimento retilíneo. Aí agora o movimento circular pode ser qualquer curva, tá? Não tem nenhuma obrigação assim, tipo, tem que ser o movimento circular completinho. Não, não tem nada disso, tá? Tu pode simplesmente estar numa estrada, faz uma curva, aquilo ali já é um movimento circular. Tá? O importante é que você desvie do movimento retilíneo, porque assim, ó, isso aqui não é um movimento retilíneo, né? Tá fazendo uma curva. O importante é que tu tenha alguma curva, que tu faça alguma volta, tá? Alguma coisa assim. Mas o movimento circular completo é completando uma circunferência certinha, regular. Aí existem alguns conceitos, né? Porque aqui eu vou ter apenas a velocidade e a minha aceleração. Aí aqui a gente já tem algumas peculiaridades a mais, como por exemplo, a velocidade dessa partícula, ela é sempre tangente à trajetória. Então a minha velocidade está sempre aqui, ó. E essa daqui é o que a gente chama de velocidade linear, que é a velocidade que vai nos dar a distância percorrida em cada tempo. É como a velocidade que a gente tem aqui, por exemplo, uma velocidade de 10 km por hora. É essa velocidade linear aqui que a gente está abordando. É o quanto ela percorre em cada intervalo de tempo, seja segundo, seja hora, seja minuto, seja qual for a velocidade que a gente estiver abordando. Ela é sempre tangente à trajetória e por isso a gente diz que o corpo não móvel durante a curva, ele tem a tendência de sair pela tangente. O que isso significa? Esse corpo ele vai ter a tendência de fazer isso aqui, ó. Se, por exemplo, se eu interromper a atuação da força centrípeta, que a gente vai ver logo após, né, e não tiver mais nenhuma força puxando ele para o movimento circular, esse corpo continua a sua trajetória assim, saindo pela tangente da curva, tá?
Então, você já sabe que a velocidade linear ela é sempre tangente. A velocidade angular ela não é demonstrada assim por um vetor, né? Mas ela representa o tanto de ângulo que você anda a cada segundo. Por exemplo, se você dá meia voltinha aqui em 1 segundo, né? Então, uma volta inteira é 2π em radiano, né? 360 graus, 2π. Então, meia volta é a metade de 2π, logo π. Se você dá meia volta a cada segundo, então vai significar que a tua velocidade angular vai ser π radianos por segundo, porque a cada segundo tu percorre π radianos. Ela mostra o ângulo que tu tá percorrendo a cada segundo, tá? Aí, ó, a velocidade linear, 2 vezes o π vezes o raio da trajetória vezes a frequência, ou também pode ser escrita como 2 vezes o π vezes o raio dividido pelo período, e a velocidade angular é 2 vezes π vezes a frequência, que também pode ser 2 vezes π sobre o período. E a relação entre elas duas é que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Aí agora a gente pode analisar também a existência da força e da aceleração centrípeta. Tá? Isso aí tudo considerando o movimento uniforme com esse valor de velocidade aqui constante, sempre percorrendo uma mesma distância em um mesmo tempo. Aí a gente tem a aceleração centrípeta que se relaciona com a força centrípeta. Ela é obrigatória em todo o movimento circular, em qualquer curva que você faça, você vai ter com certeza a atuação da aceleração centrípeta e da força centrípeta, e elas têm a função de mudar a direção e sentido da velocidade. Elas não mudam o módulo, elas não mudam o valor, elas vão mudar a direção e sentido que essa velocidade vai ter. Apenas isso, tá? Que ó, aqui eu tenho uma velocidade assim. Aí o que a força centrípeta vai fazer? Ela vai sempre puxando ela para o movimento circular. Tá vendo como a direção e o sentido daqui da minha caneta, no caso, né, do vetor velocidade, está mudando? Ó, aqui no começo ela estava para cá, então aqui, direção horizontal, sentido para a direita. Ela foi mudando, aqui ela está na direção vertical, sentido para baixo. Aqui ela vai mudando, direção horizontal, sentido para a esquerda. Aqui, direção vertical, sentido para cima e assim por diante. Então, a função dela é ir mudando essa direção e sentido do vetor velocidade. Ela sempre vai existir e ela não é uma força por si só. Ela não é tipo a força peso, a força normal, uma força de tração. Ela não é independente. Ela precisa que outra força esteja atuando como ela. Por exemplo, se eu tenho uma bolinha que é pendurada pelo fio ao centro, então é a minha força de tração que vai estar atuando como força centrípeta. Se eu tenho lá um looping, né, que é aquele famoso globo da morte, que a gente tem o carrinho que daí ele percorre, aí a interação entre força peso e força normal, a resultante delas duas que vai formar a força centrípeta e assim por diante. Você sempre precisa ver todas as forças que estão atuando no sentido assim para o centro, né, na direção para o centro, em cada ponto do movimento, e a resultante dessas forças vai ser igual à força centrípeta. Nós sabemos que força centrípeta é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória, e a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado dividido pelo raio.